Olá, amigos. No encontro de hoje trataremos de Mateus capítulo 1, verso 21. E eis o verso: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para que entendamos esse verso mais plenamente, eu vou fazer com você um rápido histórico, um pouco de paciência. Deus aparece para Abraão. Abraão tem um filho com Agar chamado Ismael, tem um filho com Sara chamado Isaac, e é essa linhagem que vamos seguir no encontro de hoje. Isaac tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos, entre eles José. José vai para o Egito, acolhe o povo hebraico por ocasião da grande fome, da grande seca, das grandes dificuldades. O povo egito entra numa espiral de ser escravizado, até que Moisés surge para a sua libertação. Moisés liberta, mas é Josué quem dá início ao processo de conquista da Terra Santa. Na sequência de Josué aparecem grandes e importantes juízes, entre eles talvez o mais famoso, Sansão. Sansão, pós período dos juízes, por ocasião da intervenção do profeta Samuel, temos início a uma escalada de reis. Então temos Saul, Davi, Salomão. Após isso, há uma divisão, e aí aparece o reino de Israel e o reino de Judá. E aí a gente tem aquela sequência enorme de grandes e importantíssimos profetas que vão lembrar sempre da chegada de um Messias, da chegada de um Salvador. Por ocasião do ano 0, nasce Jesus. Não na realeza, mas numa manjedoura. Não filho de alguém com grande importância numa hierarquia, seja ela política, econômica ou religiosa, mas filho de um homem e uma mulher que habitavam a cidade de Nazaré, que tinha aproximadamente 200 habitantes. Aos 30 anos de idade, ele dá início ao seu ministério, que dura aproximadamente 40 meses, e cujo ápice, cujo ponto mais alto é a sua morte e ressurreição, pelo menos na perspectiva cristã. O que eu quero chamar a atenção é que havia uma enorme expectativa da chegada de um rei, da chegada de um libertador, que fosse a um só tempo um libertador político, econômico, social, cultural e militar. O que eu quero chamar a atenção é que havia a expectativa da chegada de alguém que pudesse realmente mudar os contornos da existência daquele povo. No entanto, não é essa a promessa. A promessa é: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eu não sei se você sabe, mas pecado significa tropeço. Ele salvará o seu povo dos tropeços. Mas para salvar-nos dos nossos tropeços é imprescindível que nos fortaleça as pernas, que nos dê visão mais aprimorada, que nos ensine o caminho. Portanto, a sua seara de trabalho, a plataforma sobre a qual vai erigir o seu edifício, pressupõe ensinar a todos nós a lidar com as emoções que são as nossas, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa falta de empatia, a nossa incapacidade de percepção do outro, a nossa violência, a nossa preguiça, os nossos preconceitos. O que Jesus de Nazaré há de fazer com o seu ministério é oferecer instrumentos para que possamos ser maiores e melhores do que éramos, e assim sermos mais aptos a tropeçarmos menos, sermos mais aptos a andar pelo caminho. A proposta do verso 21 do capítulo 1 é lembrar-nos a todos que a salvação que propõe Jesus está para além das fronteiras de uma existência da qual fazemos parte. Faz parte de uma estrutura muito maior, de construirmos por dentro o reino que de fato queremos viver, para que sejamos nós a mudança que precisamos ver no mundo.